capítulo 19, 1 Reis, versículo 1 ao versículo 10, onde nós vemos aqui uma passagem que relata a história de Elias. E nestes versos que nós temos dessa passagem, nós notamos um homem de Deus passando por uma situação que muitas das vezes nós também passamos. Não é somente os membros da igreja que sofrem com uma situação como essa. Mais do que os membros da igreja, até os líderes de departamentos, líderes, pastores, evangelistas, missionárias, passam também por essa situação. Elias, ele era um homem de Deus, e olha que ele fez coisas tremendas, né? Ele fez com que a chuva se retivesse nos céus por muitos anos, e depois orou e pediu que viesse chuva, e a chuva veio, né? Ele, antes desse acontecimento aqui, que está no capítulo 19, ele confrontou os profetas de Baal. Ele pediu que eles provassem que Baal era Deus realmente eles não tinham como provar, e passaram vergonha. E Elias glorificou o nome do Senhor, mostrando o poder de Deus, quando ele ofereceu aquele sacrifício a Deus no Monte Carmelo. Diante disso, matou todos os profetas de Baal. Só que ele estava fazendo a obra de Deus. Ele estava convencendo o povo de Israel, estava ensinando o povo de Israel que a idolatria era ruim para o povo e que o povo deveria servir a Deus. E provou para o povo que Deus é o único Senhor a quem nós devemos servir. Amém. Tanto é que Deus fez um milagre tremendo, né? Consumindo aquele sacrifício e derramando fogo sobre o sacrifício. E o povo todo viu o poder de Deus se manifestando através do seu profeta Elias, né? Ele fez essa obra tremenda. O homem de Deus fez essa obra tremenda. Deu fim nos profetas de Baal. Só que, mesmo quando nós estamos fazendo a obra de Deus, mesmo quando nós estamos realizando a obra de Deus, vai haver consequências. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser afrontados, e o diabo vai se levantar, porque a obra de Deus que nós estamos fazendo, ele vai querer se colocar contra. E não foi difícil disso acontecer no caso de Elias. Quando Acabe chegou e contou para Jezabel o que Elias havia feito e que tinha dado fim nos profetas de Baal, Jezabel falou assim: olha, a mesma coisa que você fez com os profetas de Baal, nós vamos fazer com os profetas de vocês. E não vou parar aí não, eu vou te perseguir, vou te caçar e vou te matar também. Pensa que é fácil fazer a obra de Deus? Qualquer um que se levanta para fazer a obra de Deus, irmã Cida? Não é. Não é qualquer um não, só pessoas de coragem. E Elias era um homem corajoso. Ele era corajoso. Tanto é que ele fez o que ele fez, né? Mas quando o mensageiro veio e falou para ele: olha, rapaz, é melhor você dar um jeito de fugir, porque Jezabel vem doidinha aí querendo te pegar. O que ele fez? Era um homem, apesar de um profeta, um homem de Deus,
ele era um homem como todos nós. Ele temeu, né? Pela sua própria vida. Se alguém disser para você, vem alguém querendo te matar, você vai ficar esperando o cara te matar? O que vai ficar esperando, né, Jefferson? Ninguém vai ficar esperando. Ele pegou e se mandou. Fugiu. Como qualquer pessoa normal faz. Apesar de ser um homem de Deus. Então é aí que acontecem as coisas, irmãos. É aí que acontecem as coisas. O diabo não consegue te atrapalhar aí na vida cotidiana, ele vai te atrapalhar lá dentro, no seu espírito. Ele vai querer te incomodar lá. Então agora ele usa as artimanhas e começa a lançar os dardos inflamados do maligno, como diz o apóstolo Paulo no livro de Efésios, né? Aí Elias foge, vai para a caverna, ele foge e a caminho ele encontra um pé de zimbro e deita debaixo do pé de zimbro e dorme, né? E fala para Deus assim: eu não sou melhor do que os meus pais. Não adianta nada eu fazer o que eu tenho que fazer, eu faço, mas daí piora mais a situação, é melhor me matar. Foi o que ele pensou. Melhor eu morrer. Vou ficar fazendo o que aqui? Né? E dormiu. Aí um anjo apareceu e trouxe para ele um pão assado e uma botija de água, e chamou ele e acordou ele e fez ele comer. Falou para ele comer. Ele comeu e dormiu de novo. Dormiu de novo, depois de um tempo o anjo aparece novamente com um pão assado, uma botija de água, e fala assim: olha, come, bebe, porque o caminho que você tem até o Monte Sinai é grande, rapaz, é longe. Come e bebe. E ele comeu, bebeu e caminhou até o monte, né? Onde ele ficou escondido na caverna. Veja aí, irmãos, o que aconteceu com Elias. Ele reclamou para Deus. Se vocês notarem aí, vocês vão ver que Elias reclama para Deus: Senhor, olha, eu fiz o que eu fiz. Só que daí eles foram lá e mataram todos os nossos profetas também. Morreu todo mundo e eu fiquei sozinho. Que adianta, Deus? Eu faço a sua obra, mas agora as pessoas querem me matar e o Senhor permite que essas coisas aconteçam? Ele reclamou para Deus. Basicamente foi nessas palavras que ele reclamou, né? Que adianta eu fazer a obra de Deus? Eu faço a obra de Deus, mas o inimigo se levanta contra mim e eu fico passando por dificuldade. Eu sou perseguido. Querem tirar minha vida? De que adianta? Né? Eu fiquei sozinho. Falou para Deus, choramingando. Esse é o problema, irmãos. E isso acontece com todos nós. É a tal da autocomiseração. As pessoas começam a passar por problemas, por dificuldades, e não vê apoio em ninguém. E justamente quando a gente passa por dificuldade é que todo mundo some. A verdade é essa, todo mundo some. Os amigos que viviam juntos somem, não aparecem mais. Os parentes se distanciam, né? E a gente realmente fica só. E ele começou a chorar: fiquei sozinho, não tem mais ninguém. Né, Deus? Melhor tirar minha vida. Essa autocomiseração é o que nós chamamos de autopiedade, é o sentir dó de si mesmo. Muitas das vezes a gente faz isso, irmãos. E isso que aconteceu com Elias, a autocomiseração, é um pecado terrível como todos os outros pecados. Por quê? Porque ela é destrutível, tá? Ela é destrutível e é o pecado chamado egocentrismo, onde a pessoa se volta para si mesmo e quer exaltar o seu ego, né? Não é amor próprio, porque quando Jesus fala que o homem deve amar a si mesmo, não é isso não.
Porque o amor a si mesmo não é isso. O amor a si mesmo é se perdoar dos seus pecados, dos seus próprios pecados. Aí a pessoa está sentindo dó de si mesmo, tá? Esse egocentrismo, a autocomiseração provoca na pessoa uma cegueira espiritual, como todo e qualquer outro pecado. Provoca cegueira espiritual. Por quê? Aconteceu no caso de Elias. Porque ele estava tão cego espiritualmente, e homem de Deus, vejam só que era homem de Deus, ele estava tão cego espiritualmente que ele falou assim: mataram os seus profetas à espada e eu fiquei só. Ou seja, ele achava que ele estava só, mas ele não estava, porque Deus falou para ele, né? Eu separei 7.000 dos meus filhos para me adorarem. Pega para mim, por favor, esse óculos. Olha. Eu separei. E Elias não fez questão disso, ou seja, ele nem viu o resultado da obra que ele havia feito no Monte Carmelo. Por causa da obra que ele fez ali, o que aconteceu? Isso motivou os outros filhos de Israel. E eles tomaram partido de Elias e estavam separados por Deus, né, para se opor a Jezabel. Então nem isso ele enxergava. Ele achava que ele estava só, mas tinha 7.000 outros ali separados para seguir a ele, né? Então, a autocomiseração é tão terrível que ela provoca essas coisas. Outra coisa que acontece com a autocomiseração, ela provoca na pessoa um espírito de rebeldia. Por quê? Elias estava rebelado. Por quê? Ele questionou a Deus. Eu fiz tudo o que eu fiz, e agora o Senhor me permite que os outros venham tentar contra a minha própria vida? Né? Ele se rebelou contra Deus. Ele murmurou. Estava murmurando, e nós falamos sobre isso hoje na escola dominical. Mas o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 15, ele diz assim, olha só para você ver o que o apóstolo Paulo fala: fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro do mundo. Como que o camarada vai resplandecer como luzeiro no mundo, né? Se ele começa a murmurar, se ele começa a reclamar, se ele começa a questionar a Deus, se rebela contra Deus e o mundo, né? Como que ele vai ser luzeiro? Não tem como. Mas o bom que nós temos aqui na palavra de Deus é que para este mal que afeta as nossas vidas, muitas das vezes afeta, já aconteceu comigo e eu tenho certeza que já aconteceu com os irmãos também, é que existe forma de nós vencermos esse sentimento, este pecado terrível, egocêntrico, chamado autocomiseração. Tem como nós vencermos. Quer ver? O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 12, versículo 1, ele dá a chave para isso, tá? Romanos 12, 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o versículo 2, olha só isso aqui, ó. E não vos conformeis com este século, com este mundo, em outras versões, mas, preste atenção, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira chave para nós vencermos este pecado terrível é reconhecer o nosso comportamento de auto-piedoso.
tá? De autocomiseração. É reconhecermos que nós estamos errados, que nós não devemos ficar chorando pelos cantos, ou querendo, porque quem age dessa forma quer a atenção dos outros. E Elias queria chamar a atenção de Deus para isso. O Senhor me largou sozinho, né? O primeiro passo é reconhecer que está dentro dessa situação. E quando reconhece, quando nós fazemos isso, conforme o versículo aqui apresentado pelo apóstolo Paulo, nós estamos fazendo o quê? Quando nós estamos reconhecendo o pecado, nós estamos renovando a nossa mente. É uma questão de renovação mental. Se nós reconhecemos que nós estamos enquadrados nesse perfil, estamos enquadrados como cometendo esse pecado, só o fato de nós reconhecermos, nós estamos praticando a palavra de Deus aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, renovando a nossa mente, que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, com este século, com as coisas que estão se passando, com as circunstâncias que te cercam. Não se conforme com tudo o que está acontecendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe por quê? Porque se você reconhecer o erro que você está cometendo, você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o primeiro grande passo, é reconhecer o pecado de autocomiseração. O segundo passo, depois que você reconheceu, estou errado? Estou. Eu preciso arrumar? Preciso. Agora então eu vou desejar mudar. Agora eu quero mudar. Se você não quiser mudar, se você não desejar mudar, você vai continuar do mesmo jeito. Nós precisamos desejar mudança, porque não é possível nós vivermos, Elias querer viver uma vida dessa aqui, enfiado dentro da caverna, reclamando, murmurando de Deus, achando que não adianta nada fazer a obra de Deus. Não adianta fazer isso. Ele precisa querer mudar. Não, eu tenho que mudar. Jesus, ele tem uma palavra que ele deixa aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 43 e 45, que diz o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do teu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do teu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração, isso fala a boca. Está feito aí, ó. O que ele estava tirando de dentro do seu coração? Só coisa ruim. Ele estava agindo com um homem mau, porque estava murmurando, estava reclamando, estava expondo a sua rebeldia, né? Estava choramingando. Jesus, nessa passagem, ele nos explica que as circunstâncias pelas quais nós passamos são fruto das nossas ações. Se a situação já é difícil de enfrentar, ela vai ficar mais difícil ainda se a gente ficar como Elias, enfiado dentro da caverna. Vai ficar como ele. Vai ficar difícil. Não vai dar para vencer a situação. Então tem que sair da caverna, tem que mudar de posição, tem que renovar a mente, tem que desejar ter mudança na sua vida. João capítulo 16, versículo 33 diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todas essas coisas, tá? É promessa de Jesus, que todas essas coisas nós vamos sair mais do que vencedores. É promessa de Deus para todos nós, né? O terceiro ponto, nós já reconhecemos que erramos, passamos a desejar mudança. Sabe o que a gente tem que fazer agora? Esquecer o que passou. Passou, irmãos.
Não tem que ficar lembrando, ficar aí remoendo, como o camelo, remoendo aquilo que já passou. Esquece. E isso implica perdoar as pessoas. Perdoar e liberar perdão. Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão. O apóstolo Paulo mostra aqui que nós devemos esquecer as coisas que ficaram para trás. As coisas, principalmente as coisas que nos fizeram mal, que nos trouxeram mal. Para que ficar lembrando as coisas ruins que aconteceram? Porque quanto mais, se já doeu quando você vivenciou aquilo, ainda mais agora que você se lembrar, vai doer ainda. Vai ser pior ainda. Se passou, passou. A Bíblia diz que Deus, quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele joga para trás das suas costas e dele já não se lembra mais. É o mesmo exemplo que nós devemos seguir, né? Aprender a esquecer as coisas que já se passaram. Se alguém te fez mal, vamos perdoar, né? E vamos esquecer e saber que Deus, Ele é poderoso para transformar as vidas, tanto a minha como a daquele que me fez o mal também, né? E se Ele transforma, Ele pode dar novas oportunidades. Ele dá novas oportunidades. E se Deus dá nova oportunidade para as pessoas, por que eu não posso dar oportunidade para as pessoas também, né? Também eu preciso aprender a fazer isso. E por último, tá? Nós reconhecemos o erro, nós desejamos mudança, nós já esquecemos tudo que se passou. Agora, nós precisamos fazer o quê? Ter um coração agradecido. Se não tiver um coração agradecido, não adianta. Salmos capítulo 103, versículo 1. O salmista, ele reconhece bem isso e começa a glorificar a Deus dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Sabe o que acontece com esse sentimento egocêntrico, esse pecado terrível que cega as pessoas? Esse pecado terrível que faz com que as pessoas se rebeliam, que as pessoas sejam murmuradores, que as pessoas sejam autocomiseráveis, né? Esse pecado terrível, ele muitas das vezes faz com que nós nos esquecemos das coisas boas que Deus fez para nós. Como é bom lembrar o dia que Jesus me salvou. Eu estava perdido, não tinha rumo, não tinha esperança de nada, né? Não tinha aquele que me compreendia, mas assim, do nada, Jesus me salvou. E sem que eu desse alguma explicação, Ele me compreendeu e me amou como me ama até hoje. Como é bom lembrar dessas coisas, né, Jefferson? Como é bom lembrar que nós vivíamos em uma vida retrógrada, né? Uma vida que iria nos levar para um lugar terrível chamado inferno, e Jesus foi lá e nos resgatou, né? É melhor lembrar isso do que ficar pensando em coisas ruins. É melhor lembrar isso e agradecer a Deus. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor. Porque lutas, todos nós temos lutas. Situações difíceis, todos nós enfrentamos.